Olá, eu sou a Ana e hoje vou fazer o meu segundo vídeo de dicas de interiores e de decoração. Este aqui vai ser focado na criação de zonas dentro de uma mesma divisão. E depois, o próximo vídeo, eu quero ver se é um estilo decorativo. Isto foi um pedido da Joana Santos, que é uma das minhas subscritoras mais antigas aqui no canal, portanto, será o próximo vídeo. Ainda não sei qual é que vai ser o estilo, quer dizer, eu já tenho uma ideia. Joana, se tiveres uma ideia mais específica de que estilo é que gostavas que eu falasse, ótimo, senão eu já tenho uma ideia de qual é que será. Então, eu neste vídeo vou falar de algumas opções que nós podemos tomar para dividir zonas dentro de uma divisão aberta. Por exemplo, esta divisão onde eu estou é uma sala de estar e uma sala de jantar, mas depois muitos de nós também têm zonas de trabalho nas salas ou no quarto, ou até na cozinha por vezes, ou um escritório que é um escritório, mas que depois também tem uma zona para brincar das crianças, enfim, ou essa zona para... Ou então essa zona para brincar das crianças está na sala também, enfim, eu vou dar aqui algumas opções, não são todas as que existem, aliás, se vocês fizerem uma pesquisa vão encontrar N opções. Eu escolhi aquelas que acho que são assim mais económicas, de uma maneira geral, e que não implicam muita obra. Portanto, não implicam muitas alterações ou uma forma muito complicada de as realizar, não é? De as executar. Portanto, isto vai funcionar um pouco como o último vídeo. Vão passar algumas imagens no ecrã e eu vou falando um bocadinho de cada uma delas e porque é que eu escolhi esta opção e mais coisas. Portanto, peço-vos que estejam atentos ao vídeo, porque às vezes, eu sei, eu faço isso. Às vezes estou a ouvir um vídeo e estou a fazer outras coisas ao mesmo tempo, mas... neste caso, convém que estejam a ver as imagens. Ok, isto agora pareceu assim um bocado autoritário. E eu vou falando um bocadinho porque é que escolhi, etc., esta determinada imagem. Então vou começar aqui com os biombos. Portanto, o biombo é um acessório que se pode dizer que é decorativo, porque não é bem um móvel, não é? E então é uma estrutura que nós podemos carregar de um lado para o outro facilmente, com relativa facilidade. Existem biombos de vários tipos. Este que aparece aqui na imagem será um biombo de madeira com 5 folhas, que está aqui a separar uma zona de estar de uma zona de dormir. Nesta imagem seguinte já temos um biombo que é uma espécie quase já de peça escultórica, não é? Porque tem assim um formato um pouco mais fluido e um pouco mais original. Eu nem sei se ele se dobra, como se dobra o outro biombo, não é? Que depois torna-o fácil de ser transportado e de ser levado para outros sítios. No entanto, não me parece uma estrutura que seja assim muito pesada. O facto de ele ter estas ondinhas todas faz com que ele se consiga manter em pé, não é? Sem precisar de estar encostado em lado nenhum, etc. Portanto, imaginem fazer isto com uma série de ripinhas de madeira, imaginem Leroy Merlin ou aqui, acho que agora é Leroy Merlin, não é? E cortam as várias ripinhas e prendem-nas umas às outras para fazer assim uma estrutura fluida assim e tal. É claro que isto dito assim parece muito simples, não será nada simples, mas é uma ideia em que podem pensar. Aliás, estas ideias que eu vou apresentar são aquelas que eu acho que poderão ser feitas pelo comum dos mortais, ok? Esta aqui se calhar não é o melhor exemplo nesse aspecto e não vão ser todas, mas a maioria eu quis que fossem assim soluções fáceis de recriar. Nesta imagem já temos uma espécie de painel, não é? Portanto, se vocês repararem tem uns pezinhos em baixo e depois tem uma espécie, eu não sei se são correntes, parecem correntes. A vantagem que têm é que vão ficar direitas mais facilmente. É claro que uma pessoa, se elas não estiverem presas em baixo, uma pessoa passando a mão, ou um vento, ou assim, elas vão se mover. Mas depois quem diz colocar correntes, também podem colocar, imaginem, fios. Eu acho que tenho aqui um exemplo desse género mais à frente, mas podem pôr fios, podem pôr um tecido, podem pôr até papel de arquiteto, que dá assim um aspecto mais oriental, assim mais japonês, não é? Daqueles painéis, daquelas portas japonesas. E então acho que é uma solução também interessante, é uma estrutura que depois facilmente se move de um lado para o outro, é autossustentada. A coisa que eu não acho super estética, não é? Aliás, este ambiente em si parece-me um pouco antiquado, mas eu pus por causa desta estrutura. Aquilo que eu faria para tapar os pés provavelmente seria colocar uns tapetes por cima. Por exemplo, aquele tapete que está ali no que me parece ser uma zona de estar, enfim, ai meu Deus. Portanto, torná-lo-ia maior, de forma a cobrir os pés. E do lado de cá, não sei muito bem, ou colocar umas plantas, ou uns vasos, ou... isso não sei, porque depois também não vejo o que é que se passa do outro lado do painel. Depois temos aqui um exemplo de cortinas
As cortinas nós temos tendência para pensar nelas só como uma forma de revestir as janelas, mas nós podemos usar os tecidos, não é, como separadores, e depois temos tecidos muito diferentes, temos tecidos transparentes, opacos, médios, mais leves, etc., mais pesados. Neste caso é um tecido mais leve, é um tecido meio translúcido, que pode ser corrido ou não. Se vocês repararem, ali em cima temos um varão por onde o tecido pode correr. O varão aqui até está a uma cor diferente do teto, mas poderia estar pintado de branco, poderia estar pintado da mesma cor do teto e ser assim um pouco mais discreto. Eu acho é que este estilo, como é um estilo que me parece assim, ter uns laivos de estilo industrial, ter estes canos e estas coisas a passar, não, casa bem com o ambiente. Depois temos aqui, não sei se conseguem ver em cima, tem uma espécie de calha, não é? Onde estão encaixadas as ilhoses do cortinado, portanto, e ele quando está aberto vê-se a cama e quando está fechado fecha ali aquele ambiente, cria uma espécie de ninho que me parece ser bastante confortável. Até tem duas cortinas, eu presumo que a de dentro seja blackout. Portanto, isto é um truque que às vezes se faz, não é? Que é a cortina que não está visível para dentro do ambiente ser blackout, porque é um tecido que normalmente é 100% poliéster, nem sempre tem assim grandes acabamentos. Acabamentos não digo, mas padrões ou cores, é um tecido que, mesmo em termos de textura, não é muito interessante. Então vocês podem colocar o blackout por dentro e colocar um outro tecido que se vê por fora, que se vê para o ambiente interior. E que pode ser aí um tecido, em princípio, opaco, para não se ver o blackout, mas pode ter padrões, pode ser um tecido mais leve do que o blackout, nesse aspecto, apesar de ser opaco. E então acho interessante esta e acho que encaixa bem neste estilo, não é? Portanto, aquela calha que está no teto, até bastante discreta, e depois por onde podem correr as cortinas. Depois temos aqui também uma separação entre uma zona de dormir e a outra zona, que me parece até ser uma espécie de zona de trabalho. É engraçado, parecem ser várias secretárias. Às vezes estes ambientes é um bocadinho difícil tentar perceber qual é a intenção, porque eles dão-nos só uma vista muito pequena, muito pouco ampla do espaço, mas enfim, mas acho que é uma solução também interessante. E tem uma calha lá em cima, ali bem mais discreta, não é? Da cor do teto, da cor da cortina. Portanto, cria assim uma divisão mais discreta e mais leve, não é? Visualmente, do que se tivesse uma cor muito contrastante, mesmo com a calha, etc. Eu aqui entusiasmo-me com as cortinas, estou a ver. Portanto, depois temos aqui outra solução, aqui para criar uma zona de estar mais resguardada, com tecido também um pouco translúcido. E aqui nesta imagem temos duas soluções, uma que divide a zona de estar do resto do espaço e aqui que divide o quarto, portanto que separa o quarto do outro espaço. E por último, esta imagem aqui, eu gosto muito dela porque cria aqui uma divisão entre uma zona de estar, é uma coisa perfeitamente assumida, mesmo até a cortina é de uma cor diferente, mas que casa com os tons do próprio ambiente, assim um tom um pouco pastel. E brilhante, não é? Assim um verde brilhante, clarinho, mas brilhante, que separa então aquela zona de trabalho do resto, parece-me a mim, que será uma zona de trabalho do resto do ambiente. E acho que funciona muito bem. Imaginem que até é uma zona que... porque ele assim como está não fica mal, mas imaginem que acabaram de trabalhar, está tudo desarrumado, vão receber visitas ou... Até incomoda-vos a vocês ver aquela confusão toda quando estão a ver televisão, já à noite, ao fim do dia, para descansar um bocadinho, então é só correr a cortina. E até é engraçado aquela forma que vocês veem da calha no teto, que é assim uma forma ondulada, não é? Tem assim os cantos arredondados, acho que também é muito suave e torna a coisa um bocadinho mais esteticamente aprazível, um bocadinho mais agradável, um bocadinho mais harmoniosa. Depois temos aqui um daqueles exemplos que eu estava a dizer há pouco, que é feito com os cordéis. Portanto, eles aqui colocaram umas traves, uma trave em cima, uma trave em baixo e depois devem ter colocado uma espécie de pinos em baixo e em cima e foram passando o fio ou a corda. Portanto, isto parece-me corda e é muito engraçado. Isto, é claro que em termos de trabalho manual dá bastante trabalho. Aliás, eu acho que de uma maneira geral, soluções mais económicas depois são soluções que dão mais trabalho a fazer. Ou seja, para chegar àquele resultado. Portanto, custam menos dinheiro, mas custam mais tempo.
vamos lá, e depois como tempo é dinheiro, tal. Bom, e então esta solução acho-a muito interessante também. Em termos de ambiente não tenho muito a dizer, porque também não vejo quase nada do espaço, mas gostei da solução. É translúcido, não é? Dá para ver, não tapa completamente um espaço do outro, mas cria ali uma barreira. Este aqui, muito mais moderno, isto já me parece uma coisa feita em metal, portanto este aqui é um daqueles exemplos em que provavelmente teria de se contratar alguém para fazer um serralheiro ou etc, para fazer uma estrutura destas e depois pintar de preto ou de outra, neste caso é de preto ou de outra cor qualquer, ou até de branco se quisesse algo um pouco mais leve, mas eu acho que este contraste fica bem, não é? E mesmo se repararem, o próprio pavimento cria ali uma divisão de zona, não é? A zona de entrada depois do resto do espaço para onde nós vamos entrar, que eu não sei o que é, mas cria ali também uma divisão. Isto aqui já é outra espécie de treliça também, portanto já é uma estrutura que em princípio podemos nós fazer se tivermos jeito para isso, senão terá de ser um carpinteiro a fazer, provavelmente, mas também é muito simples porque temos uma trava em cima, uma trava em baixo e depois umas ripas de madeira a fazer à altura desta divisão, portanto que está a dividir ali a cozinha de uma zona de refeição. Agora, tudo o que é feito assim à medida, portanto estas soluções que são feitas à medida, claramente, não é? E isso eu já aconselho que seja feito por um profissional. A menos que vocês tenham muito jeito para isso, perfeitamente aceitável, óbvio, se têm jeito para isso, ótimo. Se não, tudo que seja assim mais à medida, que estejam dependentes assim de umas medidas muito bem tiradas, ao milímetro, etc, eu isso já recomendo que seja um profissional a fazer, ok? Esta aqui já é uma espécie de treliça também, e podem ser uns painéis, imaginem, que vocês compram e depois prendem no teto e depois prendem uns aos outros, de cima para baixo. Portanto, compram o painel em separado, assim um retângulo, e depois vão prendendo uns aos outros. Isto aqui por acaso parece-me ser um espaço de loja, sinceramente, por causa do teto e por causa ali daquele símbolo de saída de emergência. Portanto, acho que isto deve ser um espaço de loja, mas não obstante, achei interessante aqui esta solução. A propósito destas soluções com painéis, eu fui ali buscar isto porque ainda não veio para casa dos meus pais. Eu comprei estas coisitas no IKEA, portanto isto compra-se separadamente, isto tem 26 por 26, porque eu fiz um projeto para a casa de banho dos meus pais agora há pouco tempo e numa das paredes, por trás da porta de correr, aquilo tem uma série de buraquinhos e aquilo, uns não dá para tapar, não podem ser tapados, porque são os do radiador, outros é um bocado incerto se eventualmente se vai fazer alguma coisa daquilo. Então eu pensei, isto não pode ficar assim, porque cada vez que a porta está fechada vêm-se aqueles buracos todos, fica horrível. Então resolvi comprar estas coisitas. Então o sistema seria o mesmo daquela imagem que eu acabei de vos mostrar. Portanto, isto tem uns sistemas de encaixe aqui atrás. Ai, foca lá aqui, está a focar na minha cara. Portanto, tem aqui assim uns coisinhos de encaixe aqui atrás que permitem que eu prenda uns aos outros. Estão a ver? Portanto, prendo agora estes, depois prendo outros para baixo e depois vou prender outros para os lados também, para ficarem assim, com esta largura. Cada coisinho destes tem 26 por 26 centímetros. Então, vou prendê-los assim e depois eles têm uns ganchinhos, desculpem, umas aberturas aqui em cima. Mas depois também tem esta parte por onde eu posso passar o fio, porque eles só têm em alguns lados. Onde eu vou prender na parte da sanefa por onde corre a porta de correr. Portanto, eu vou lá prender uns ganchinhos e depois prendo os extremos dos painéis e depois eles... Por acaso, agora que eu penso nisso, eu se calhar também vou ter que prender ao centro. Bem pensado, acho que não vai dar só com dois. Portanto, isto é um do-it-yourself que eu vou tentar fazer em casa dos meus pais. Portanto, eu vou prender aqui. Vão ter um ponto nestas extremidades, mas acho que agora também é melhor pôr 2 pontos aqui ao centro, mais aqui, porque senão eu acho que isto é capaz de fazer isto. Vão ver? Não tenho a certeza, mas vou levar uns camarões, vou levar mais 2 camarões, é melhor. Pronto, isto era só para vos mostrar que também pode ser uma solução interessante para fazer de divisória, mas aqui, para fazer de divisória para um lado ou para o outro, se calhar fazer assim, não é? E isto já fica um bocado caro. Pronto, que é para não se ver esta parte por trás. Bom, voltando aqui às imagens, depois temos as estantes, portanto peças de mobiliário que servem para criar zonas, para separar zonas. A estante aberta é uma solução ótima, porque depois é extremamente funcional.
ou até uma estante que, se vocês tiverem essa possibilidade, que seja mais funda e que tenha porta de um lado e do outro, seja como for, há sempre aquela questão das costas da estante. Portanto, se não for uma estante aberta, tem que ser bastante decorativa do outro lado, se estiver a dividir dois espaços. E aí podemos estar a falar de colocar papel de parede nas costas, ou pintar, ou enfim, não sei, mas isso é mais complicado. Portanto, eu aconselho em colocando móveis para dividir dois espaços, que sejam ou móveis sem costas, como estas estantes abertas, ou um móvel que tenha umas costas bonitas, pronto. E enfim, e depois temos aqui alguns exemplos de estantes abertas, com modelos diferentes, estilos muito diferentes. Esta aqui, por exemplo, eu não sou super fã das cores, não é? O entorno, daquilo que eu consigo ver, não sou super fã, mas acho muita piada esta ideia das estantes e estar assim um bocadinho assimétrico e, enfim, a forma como está disposto acho alguma piada. Esta aqui bastante mais moderna e já é uma estante assim em metal, portanto assim mais artística, e acho que para um estilo é isso mais... Não sei, eu por acaso acho que esta estante até se enquadra em qualquer estilo, depende depois de tudo o resto que se coloca em volta. Claro, neste caso parece-me uma decoração um pouco minimalista, bastante colorida, portanto se calhar mais jovem, vamos lá, mas isso... Estar a chamar as coisas jovens ou não é assim um pouco parvo ao mesmo tempo, enfim, mas assim mais minimalista. Depois também podemos usar plantas para criar as divisões, e estas plantas podem estar em estruturas ou não. Portanto, neste caso temos dois painéis em que as plantas estão colocadas em estruturas. Do lado direito uma estrutura metálica, do lado esquerdo... Não, desculpem. Do lado esquerdo numa estrutura metálica, do lado direito no que me parece ser uma estrutura em madeira. Depois aqui temos uma estrutura metálica também muito engraçada, e é uma espécie quase de estante aberta também, mas com plantas. Também me parece uma solução muito interessante. Este aqui, isto parece-me um espaço exterior, mas eu achei a ideia tão engraçada, fazer uma espécie de cortina de trepadeiras também para fazer uma divisão entre espaços, também achei muito engraçado. Isto aqui já é mais fácil de obter, não é? Portanto, um vaso, neste caso, será com bambus, portanto, que fazem esta divisão em altura, criam uma espécie de biombo. E este aqui, com umas flores que me parecem ser umas... quer dizer, não, porque elas estão em água. Eu ia dizer que me parecem ser flores artificiais, mas podem ser, podem não ser, algumas sim, outras não. E que dá assim um aspecto um pouco mais colorido a essa divisão. É claro que isto não divide muito aqui, portanto, enquanto que nas outras imagens eu acho que são um bocadinho mais frondosas, aqui ou têm mais estrutura, vamos lá, aqui acho que não faz essa separação tão bem. Em relação a esta questão das plantas, portanto, é claro que nem todos nós podemos ter separações com plantas em casa, porque não temos casas que... Bom, para já porque as plantas dão um trabalho a manter, segundo porque nem todas se vão aguentar, portanto é sempre um risco, podem tentar, obviamente, mas eu, apesar de gostar muito mais de plantas naturais, claro, eu acho que de uma maneira geral gostamos todos mais de plantas naturais, e é ótimo para purificar o ar da casa também, portanto, Opa, é acolhedor. Eu tenho estas aqui e eu adoro as minhas plantas. E eu não sou aquela pessoa, tipo aquelas pessoas que têm imenso jeito e têm o dedo verde e tudo em que tocam é espetacular. Não é o meu caso. Eu escolhi especificamente plantas que fossem resistentes, fáceis de manter, e cá em casa já tivemos pelo menos duas que não correu bem. Uma ainda conseguiu ser salva pela avó de Luís, a outra não, a outra morreu mesmo. E mais outra, sim. Sim, por acaso eram duas suculentas, um aloe vera que não resistiu e o outro era uma espada de São Jorge, acho eu, que também não resistiu. E também eram aquelas plantas que me disseram super resistentes, aguentam em qualquer lado e não aguentaram. Portanto, não é que eu tenho o dedo verde e sou um espetáculo, não. Agora, eu devo dizer, eu não tenho nada contra plantas artificiais, eu também uso plantas artificiais para decoração, são muito mais fáceis de manter, obviamente, porque só requerem limpeza de vez em quando e uma pessoa pode manipular, pode muitas vezes retorcer e tal, e colocar da forma que queremos, portanto não temos que ter aquele peso na consciência se lhe mexermos e se estragarmos e sai uma folha, etc. E eu acho que se podem fazer peças muito interessantes, mesmo esteticamente,
Com as plantas artificiais, apesar de não serem plantas verdadeiras, por exemplo, aquela cascata de trepadeiras e tal que nós vimos há bocadinho, com plantas artificiais, porque não? Não é? Criar uma estrutura, pôr uma ripinha ou até prender nos ganchos ou nos camarões ou nos pinos ou naquele amigo do senhorio, aqueles preguinhos mais fáceis de tirar e pôr. E por que não pendurar aí? Quer dizer, o que é que impede? Eu vi no outro dia, foi numa série policial, não tem nada a ver, como é que se chama? Endeavour, que passa na Fox Screen, também gosto dessa série. É passada em Oxford e tem a personagem principal é o Morse e pronto. E então, a dada altura, uma das personagens compra uma flor artificial e o Morse é logo muito... Ele também tem um bocado a mania, mas critica logo muito, isso nem sequer é verdadeira, quer dizer, isso não é verdadeiro. E ela diz qualquer coisa, para já compara ao Saint-Cypan Pipe, que é uma obra do Magritte, portanto, que é o pipe, que é um cachimbo que foi pintado, mas aquilo não é um cachimbo, aquilo é a representação do cachimbo, mas nós achamos que aquilo é uma obra de arte, e é a mesma coisa com uma flor ou com uma planta artificial, não é? E eu acho que estas coisas também servem para nos dar algum conforto e para serem bonitas. Há coisas que podem existir só para serem bonitas, eu não vejo por que não, não é? E quando falamos em decoração, é claro que eu acho que deve existir uma intenção por trás, uma intenção prática, mas pode não ter também. Aliás, eu estou para aqui a dizer isto porque, enfim, como designer de interiores é esse o meu primeiro pensamento, mas eu tenho muita coisa cá em casa que é só decorativa. Não é mais nada, não tem mais nenhuma utilidade. Mas eu gosto dela, acho que torna aquele espaço bonito e quando eu olho fico contente de olhar para algo que a mim me agrada, não é? Portanto, acho que também não há mal nenhum em criarmos um ambiente bonito à nossa volta só porque é bonito, só porque nós achamos bonito e nos sentimos bem nele. Então agora que passamos tanto tempo em casa, mais ainda, não é? E desculpem lá, isto foi assim um discorrer a propósito das plantas artificiais. Portanto, vamos passar para o último segmento de imagens. Não é o último, bolas. Não é o último. Antes temos os tapetes. Portanto, os tapetes também são um recurso muito simples, muito usado para fazer esta divisão entre zonas. Portanto, aqui na primeira imagem temos uma zona de trabalho toda acomodada dentro deste tapete. E é isso que eu vos aconselho a que façam, portanto, acomodarem a zona dentro do tapete. Nada de tapetes mais pequeninos ou mais estreitos do que o sofá. Eu acho que isso tira aquele lado de aconchego que nós precisamos numa zona de estar. Aqui, por exemplo, é um desses exemplos em que nós temos toda a zona de estar. Se uma pessoa estiver sentada em qualquer um destes móveis de assento, tem os pés sobre o tapete. E isso é super confortável. Imaginem, se vocês depois estão em casa sozinhos ou têm até uma família grande, podem se descalçar e ter os pés sobre o tapete e no verão sabe tão bem. No verão, no inverno, pronto. Aqui tem o tapete a circunscrever a zona de jantar, portanto a acompanhar o formato da mesa de jantar. Eu não sou super fã de tapetes em zonas de jantar, porquê? Eu acho que é um bocado óbvio, não é? Porque se cai comida, não é? Depois é uma chatice para lavar o tapete. Pronto. É só por causa dessa questão prática. Eu prefiro colocar tapetes nas outras zonas, circunscrever a zona de estar, a zona de trabalho, se houver zona de trabalho, do que circunscrever a zona de jantar. Mas é verdade que funciona muito bem. E hoje em dia também tapetes com umas fibras mais sintéticas, etc. Depois também são fáceis de limpar, secam mais rapidamente. Também não é assim o fim do mundo, ok? Mas confesso que realmente não sou assim muito fã de tapetes na zona de jantar por causa dessa questão mais prática do uso, não é? Agora, imaginem, também só usam de vez em quando, em alturas de festa, etc. É um bocado como a toalha de jantar, não é? Tem que ir para lavar, pronto, e o tapete tem que ser limpo. Mas pode não ser tão prático. Depois temos aqui esta imagem em que, mais uma vez, um tapete na zona de jantar e estão a perceber, o tapete circunscreve completamente, ou seja, o que é que isto significa? A pessoa que se for sentar, ela puxa a cadeira para trás, continua dentro do tapete e isto dá uma sensação de conforto muito grande. Não ter a cadeira sempre a embarrar nos limites do tapete e a puxar o tapete para cima é super confortável. E depois do lado direito, as zonas de estar. Aliás, isto é um espaço bastante grande, bastante generoso.
Nesta imagem é um outro exemplo, é a mesma coisa, portanto tapete na zona de jantar, tapete na zona de estar e depois temos um caminho em volta e temos assim as zonas muito bem delimitadas e muito bem distinguidas, não é, uma da outra. E depois, lá está, agora é que passamos para o final, que é a pintura, e eu aqui confesso que me entusiasmei, portanto, preparem-se para esta avalanche de imagens, mas eu vou ser rápida em cada uma delas. Então, nesta primeira imagem, temos aqui uma zona que me parece ser uma zona tipo quase tocador, e então eles criaram esta moldura só com a tinta, e a tinta há de ser do mais económico que vocês vão encontrar, para restaurar ou para renovar um cantinho. E é uma cor assim muito suave, é muito pastel. Aliás, eu acho que muitos destes exemplos que eu tenho aqui são assim cores muito suaves. Ok, e passamos para uma cor que não é nada suave. Pronto, temos este verde, não é? Que cria, é muito engraçado, parece que é quase como se fosse um raio de luz que vai de cima até àquele cantinho onde está precisamente a luz, e isto parece-me um canto de leitura, de descanso, uma espécie de chaise longue, mas ali encostado à parede, acho muito interessante. E combina ali muito bem com a colcha. Mas é claro que podem mudar a colcha e a almofada para uns tons neutros, vá lá. Para combinar com o verde, se calhar aconselho os beges, os crus, o branco, o cinzas, preto. Mas há outras cores que também podem combinar, assim um amarelo muito clarinho. Isso depois depende, não é? Também depende um pouco do gosto de cada um. Temos aqui esta cozinha também ali com aquela moldura em volta, não é? A indicar que isto é uma zona diferente, isto é a zona da cozinha, mas ao mesmo tempo está a realçá-la. Então eu acho que funciona muito bem, é muito engraçado. Esta eu achei lindíssima, gosto imenso desta cor, sinceramente. Portanto, temos ali a cozinha e a zona de refeição toda circunscrita naquela zona de cor, não é? Assim, este rosa velho. E depois, se vocês repararem, também o pavimento cria zonas. Portanto, a parte do pavimento em rosa velho parece uma espécie de mosaico. A parte em volta já me parece madeira, mas pode ser porcelanato também, a imitar madeira, atenção. Mas tudo bem, mas é diferente, pronto, parece madeira. E depois, se repararem lá ao fundo, a circunscrever a parte dos armários da cozinha, tem um pavimento a branco. Então, mas eu acho que são umas cores muito suaves e as transições são muito suaves, acho que isto funciona muito bem. Cria ali mesmo um nicho de trabalho, de refeição, de cozinhar, etc. Acho que funciona muito bem. Depois temos aqui uma zona de trabalho também, ali circunscrita com aquele retângulozinho de cor. Aqui esta zona de entrada com uma cor mais forte, eu disse-vos no último vídeo, nós no hall de entrada podemos ser mais extravagantes, porque é uma zona onde nós não vamos estar muito tempo, é uma zona de passagem, então podemos ser assim um pouco, experimentar um pouco mais, e então também acho interessante, eles criaram uma espécie de lambril, não é? Com a cor, que circunscreve o sítio onde está a bicicleta. Até onde está a bicicleta. E se calhar até foi a própria bicicleta que inspirou a cor para este hall de entrada. É possível. Imaginem uma pessoa que anda muito de bicicleta, anda todos os dias, vai para o trabalho de bicicleta, etc. Depois temos ali um tapete que também tem uma lista, ou umas listas, a azul. Portanto, não sei bem se foi o ovo ou se foi a galinha que apareceu primeiro, mas temos aqui o azul como elemento assim unitário aqui deste ambiente. Aqui é uma zona de refeição, criada com esta zona, aquele cantinho, não é? Parece muito diminuto, mas está aqui um pouco realçado também com este tom de cinzento na parede. Este aqui também acho muito bonito. Estes ambientes, aliás, estão muito... Eu não sei se são da mesma casa daquela cozinha que eu vos mostrei, que tinha o rosa velho. Não sei se é da família, mas são umas imagens muito bonitas que encontrei num artigo. Sobre o uso da cor no ambiente, e então pronto, temos aqui uma zona de trabalho também, mas aqui até temos duas cores, vamos lá, em jogo. Aqui esta zona verde mesmo, que é uma zona de trabalho também, está ali uma secretária, se vocês repararem. Não sei se é trabalho, por acaso não sei se é trabalho, se é tipo tocador. Mas, e olha, e se virem, se olharem ali para o fundo, temos a tal cozinha com o rosa velho. Pois, isto está de ser tudo a mesma casa. Epá, acho isto lindíssimo, sinceramente. E as fotografias também estão muito bem tiradas, diga-se de passagem. Mas os tons, eles casam todos muito bem, mesmo sendo cores diferentes.
E pronto! É a última imagem, já não tenho mais nada para vos mostrar finalmente. Isto são só alguns exemplos para dividirmos espaços, são só algumas soluções possíveis, portanto existem muitas mais, obviamente. Mas espero que estas ideias vos tenham dado a vocês outras ideias de como tentar reproduzir alguns destes efeitos em vossa casa também, se tiverem esse interesse, não é? Se tiverem essa intenção neste momento, claro. E é isso. E é isso por hoje, por este vídeo. Espero que vocês tenham gostado e espero que estejam todos bem. E até à próxima. Tchau, tchau!